E bem-vindo à aula de número 19 do nosso curso Manual Secreto das Falácias Esquerdistas. Nessa aula a gente vai explorar o terceiro tipo mais comum de falácias dedutivas, a falácia do relativismo moral. Essa falácia é bem simples, ela parte da dedução de que não existe uma verdade absoluta. Todas as certezas que a gente tem, os relativistas dizem que elas devem ser abordadas sempre levando em consideração o contexto, a cultura, as equivalências improváveis, as emoções particulares e etc. Elas, na verdade, na falácia do relativismo moral, não existe verdade. Estranho, né? Não existe uma verdade absoluta. O relativista moral, ele é mestre em ficar falando assim, mas isso pode ser verdade para você, mas não é para mim. Eles costumam completar, se o cara for de esquerda, ele vai dizer assim, eu não sou petista, mas o governo do PT não foi tão ruim assim, ele podia ter sido pior. Esse é o típico falacioso do relativismo moral escondido no armário. Se esse tipo de colocação dele está certa, se o governo do PT não foi tão ruim porque ele poderia ter sido pior, então a gente deveria perdoar toda a ladroagem do petismo devido à existência de problemas maiores ou mais importantes do que isso. Quais seriam exatamente esses problemas e onde eles estão escondidos? Essa é uma coisa que os esquerdistas nunca falam. Os esquerdistas são mestres em utilizar essa falácia do relativismo moral para retirar, como sempre, como toda falácia, para retirar o foco do assunto principal que está sendo debatido. É por meio desse relativismo que os esquerdistas tentam equivaler a autodefesa a um crime, eles tentam equivaler roubos e assaltos a uma apropriação socialmente justificável. E eles tentam equivaler o criminoso a uma vítima da sociedade. No mundo das falácias esquerdistas, tudo é relativo. Mas existe um outro grupo, e agora eu quero que você preste muita atenção. Tem um outro grupo que tem utilizado muitas falácias de relativismo moral. Eu diria até que eles têm usado essas falácias mais do que os próprios esquerdistas. Esse grupo, que utiliza o relativismo moral como uma forma de indignação seletiva, é o grupo dos isentões. Quando dois argumentos são opostos, os isentões eles assumem que a resposta para esse dilema ela deve estar em algum lugar entre esses dois argumentos. Para eles, por exemplo, entre o crime e a honestidade, deve haver um meio termo negociável. Entre o certo e o errado, deve haver um ponto aí onde a gente vai poder equilibrar ambos. Segundo esses isentões, no ônibus da direita e da esquerda, existe um lugar lá dentro que não está nem à direita nem à esquerda. Como que isso é possível, eu não sei, e eu acho que nem eles sabem. O lance é que, utilizando a falácia do relativismo, os isentões se sentem à vontade para criticar tudo ao mesmo tempo que eles se acham imunes a qualquer crítica. Você fala isso porque você é de direita. Você fala isso porque você é de esquerda. E eles acham mesmo que essa guerra cultural que a gente está vivendo é relativa e que é possível você estar dos dois lados do combate estando de lado algum. No final das contas, os isentões utilizam a falácia do relativismo para mirar a artilharia deles só no que é cômodo. O partido dos isentões é achar que eles são uma ideologia acima das ideologias. Eles são um partido imune ao tabuleiro do partidarismo. Eles são, vamos ser sinceros, eles são como virgens numa casa de meretrício. Eles são crianças de mãozinhas limpas brincando na lama. Eles são uma piada ou são só covardes? Ou ambos. Algumas manchetes na mídia, elas exemplificam bem esse tipo de estratégia do relativismo moral que a esquerda utiliza e que os isentões vêm brindando a gente nos últimos tempos. Olha só. Por mais pecados que o PT tenha cometido em 13 anos, que não são poucos, o fato de ter dado foco aos desvalidos o redime. Coluna Paulo Nogueira no portal O Diário do Centro do Mundo, 13 de dezembro de 2015.
Sério, o cara roubou, mas ele fez algumas coisas de boa e vamos considerar, né? Tudo é relativo, vamos perdoar o cara. Não, não é assim que funciona. Sou a favor do porte de armas, mas não faz sentido a pessoa comprar um fuzil ou uma metralhadora como nos Estados Unidos. João Amoedo, em entrevista para o jornal El País, 24 de abril de 2018. Com a ameaça de ver a esquerda de volta ao poder nas eleições presidenciais de 2018, o presidente do Partido Novo, Moisés Jardim, disse o seguinte: não deixamos de nos posicionar contra o PT por entender que temos programas antagônicos, mas não é nosso papel apoiar outro candidato agora. Ué, você é contra o PT, mas não se posiciona contra ele? Dá para ser contra sem ser contra? Isso é um caso clássico de falácia do relativismo moral. Olha outra aqui, ó. O presidente Bolsonaro atua em várias frentes e dá muita ênfase a assuntos que não são prioritários. Muitas vezes há ataques às instituições, como vimos com relação à imprensa, ao Supremo Tribunal Federal, aos partidos e ao Congresso. Quem falou isso foi João Amoedo, em entrevista ao jornal O Antagonista, em 13 de outubro de 2019. Agora, é preciso governar o país com honestidade, você concorda? E a gente tem que saber estabelecer prioridades. Mas, segundo o Amoedo, não é honesto nem prioritário denunciar os incessantes ataques da imprensa, os desmandos dos ministros do STF. Para o Amoedo, não é prioritário denunciar as traições partidárias e os esquemas de corrupção no Congresso. O presidente Bolsonaro deveria ter outras prioridades além dessas. Então ele está transformando honestidade e prioridade em algo relativo. Honestidade vai ser relativa a quê? Ao que é conveniente? Então o comportamento ético do presidente Bolsonaro ele tem que ser negociado para diminuir o número de frentes em que o caráter dele se posiciona em nome do que é bom e correto? Eu vou ser sincero, isso não é ser digno, nem honesto, nem saber dar prioridade para as coisas. Isso é só um exercício de relativismo moral. A tarefa dessa aula é bem simples. Eu quero que você procure pela internet algumas manchetes esquerdistas que você identificou como sendo falácias do relativismo moral e cola na seção de comentários aqui desse vídeo. Na próxima aula, a gente vai explorar o quarto e último tipo mais comum de falácias dedutivas, a falácia do destino. Vai ser uma aula bem curtinha, eu acho que você vai gostar também. Um abraço e até lá!